Glória a Deus, aleluia. Quero ler a saúde a todos com a paz do Senhor, primeiramente, a todos que estiverem ouvindo este vídeo. Eu quero ler uma palavra do Senhor aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus, aleluia. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Aqui a Bíblia está falando a respeito de Jesus, que qualquer um de nós, a qualquer um que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E nós paramos para pensar, nesses tempos em que nós vivemos, como andam as coisas, como estão as coisas. Às vezes nós achamos até mesmo difícil de saber o que é certo, o que é errado, o que nós pode fazer, o que nós não pode, o que está certo, o que está errado. E lendo esse versículo a gente pode entender e saber o que nós devemos fazer e o que não deve fazer, como devemos andar para nós poder alcançar a nossa salvação. A palavra diz que aquele que está nele também deve andar como ele andou. Aí nós paramos e vamos ler a nossa Bíblia e nós vamos ver que Jesus, quando ele estava aqui, quando ele veio fazer a obra aqui na terra, o que ele fazia? Jesus andava, curava os enfermos, ajudava os necessitados, tinha uma palavra de amor, tinha uma palavra de consolo. Jesus andava e pregava a respeito do reino de Deus, a respeito do reino celestial. Então, meus irmãos, nós não devemos andar por vaidade, não devemos andar por coisas, atrás de coisas que não agrada a Deus. Nós devemos andar como Jesus andou, andar na verdade, andar na luz, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a luz, então nós devemos andar no caminho que é Jesus. Andar nesta luz, ter esta luz conosco. Nós não somos perfeitos, meus irmãos, eu erro, todos erramos, todos somos falhos, porque nós somos falhos, somos pecador, mas a Bíblia diz que Jesus é misericordioso para nos perdoar, basta nós querer o perdão, basta nós dobrar o nosso joelho, pedir a Deus o perdão, que Ele nos concede o perdão. Mas quando falamos do perdão, temos que saber, meu irmão, que para nós orar, pedir o perdão a Deus, não é só dobrar o joelho, Deus me perdoa. Não, nós devemos ter o arrependimento. A respeito do perdão a qual nós pedimos a Deus, temos que ter um arrependimento no coração e saber, ter em consciência que não vamos mais fazer aquilo. Aí então conseguimos o perdão, porque se nós pedir perdão e tendo em mente que logo depois vamos fazer a mesma coisa, nós não vamos ter o perdão, porque nós não estamos arrependidos. Porque quando nós se arrepende de algo que nós fazemos, nós não queremos fazer mais aquilo. Então nós temos que ter em mente que o perdão, ele é concedido a nós quando há um arrependimento pelo Espírito Santo que nos ajuda, tem um arrependimento no coração e nós pedimos a Deus o perdão, a misericórdia, e Deus nos alcança. E aí devemos andar na luz, fazer a obra de Deus, andar, passa onde você estiver, seja no trabalho, seja na rua, seja na roda de um amigo, na roda com os amigos, seja na casa da sua mãe, da sua tia, do seu primo, da sua prima. Falar de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, porque a volta de Jesus está próxima. O tempo em que vivemos, muitos andam dormindo, outros já não enxergam mais, que Jesus está prestes a voltar, está prestes a
voltar e levar os seus escolhidos. E muitos dormem, muitos estão dormindo, não estão vendo o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Então nós devemos atentar aonde nós estiver, você, eu, que tem um dever, que somos crentes, que tem um dever, que somos evangélicos, que tem um dever de anunciar a palavra de Deus. Devemos, por onde está, ser exemplo de cristão, sermos como Jesus, andar como Jesus andou, dando bom testemunho, fazendo boas obras. Por mais que somos falhos, somos pecador, mas devemos procurar andar o máximo que nós conseguimos, o que nós conseguirmos fazer para Deus, vamos fazer. Deixar de se preocupar com os afazeres da vida, porque passamos todo o nosso dia, ocupado com coisas, um afazer ou outro, e esquecemos da obra de Deus, de fazer aquilo que Deus mandou, do ide pregar o evangelho a toda criatura. Esquecemos. Nós andamos ocupados, como diz a parábola do semeador, que a parábola que diz sobre a semente que caiu entre os espinhos. A semente que caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas veio os espinhos também, cresceu e a sufocou. Somos nós, os crentes, que ouvimos a palavra, aceitamos, brotou. Somos um crente hoje em dia, mas não produzimos fruto, porque estamos no meio dos espinhos. Logo mais à frente a palavra revela o significado dessa palavra, que os espinhos são os afazeres da vida, as riquezas que a seduz. Então, aí nós paramos para pensar como nós estamos, levantamos, já se orarmos para agradecer a Deus, aquela oraçãozinha bem fraquinha, não ora uma meia hora ali para falar com Deus, nada, só agradece a Deus quando ora. Se não já levanta atrasado, já vai trabalhar, já chega, já vai cuidar de uma coisa, outra, e anda ocupado com os afazeres da vida. Preocupado com o que vai comer, com o que vai ter. Quando a palavra diz lá em Eclesiastes que nós não devemos andar preocupado com o dia de amanhã, porque até os lírios do campo, né? Deus cuida. Imagina nós, seres humanos, que Deus ama. Então nós, por mais que nós temos as nossas obrigações e afazeres, devemos tirar um tempo para Deus, orar, falar com Deus, buscar. Porque, meus irmãos, nós sabemos que um crente, um cristão, ele deve orar, buscar a Deus, porque o momento que ele ora, fala com Deus, ele traz para perto dele o céu, ele traz o Espírito Santo para dentro da casa dele, para dentro do coração dele. Porque você pode pregar bonito, pode falar bonito, pode cantar bonito, mas o inimigo, ele tem medo do crente que ora, do crente que busca Deus. Porque a partir do momento que você ora, você fala com Deus, você fica cheio do Espírito Santo, você fica cheio de Deus, e quando você ora, você é ouvido. Quando você ora, as trevas tremem, o inimigo ele treme de medo, porque ele sabe que um crente de joelho no chão é um crente com a vitória na mão. Então nós devemos orar, buscar a face de Deus e fazer o que Jesus mandou, pregar o evangelho, anunciar, falar que Jesus está voltando, que nessa terra tudo é passageiro. Tudo é passageiro, nós vivemos nesta terra, mas é por um período. Por um período Jesus está perto para voltar. Porque a Bíblia fala, em Mateus, se eu não estou enganado,
diz assim, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. O povo comiam, bebiam e davam-se em casamento. E hoje em dia você para olhar, é só olhar na sua volta. Nosso dia a dia não é diferente. O povo come, bebe, casa, descasa, festa e não tá nem aí com nada. Um preocupado com uma coisa, outro preocupado com outro. Até o dia em que Noé entrou na arca. Vai ser até o dia em que Jesus voltar. Então vamos se atentar com a palavra de Deus, porque em Mateus também diz, os se perguntavam, mas quando, Senhor, será a tua volta? Aí Jesus fala assim, ninguém sabe o dia nem a hora, mas eu deixo sinais para que vocês saibam quando está perto da volta do Filho do Homem. Haverá fome, haverá guerra, haverá rumores de guerra em toda parte da terra. Então, talvez no lugar onde você está, você não vê guerra, mas se você parar para olhar na televisão em alguns outros lugares, você vai ver que tem guerra acontecendo, rumores de guerra, doença, peste, fome. Talvez onde nós se encontra, nós não, no lugar onde nós se encontra, não estamos passando por fome, miséria. Mas se nós parar para olhar em algum país na Angola, algum país africano, nos países da África, ali você vê que tem gente morrendo de fome. Fome, morrendo de fome. Então nós devemos estar atentos com a palavra de Deus, para nós não errar, para nós não deixar se enganar pela vaidade, por falsas doutrinas. Porque a Bíblia fala, que Jesus fala assim, o caminho da salvação ele é estreito, que há dois caminhos, um caminho largo, espaçoso, e são muito e é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ele, muitos. E há o caminho estreito, apertado, e são poucos o que encontra, porque esse caminho estreito é Jesus. O caminho da perdição, ele tudo pode. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e não tem problema nenhum. Hoje em dia, ser crente tá sendo uma coisa tão fácil. Mas nós não devemos ser só um crente. Nós devemos ser um cristão, servir a Deus. Não só de aparência. Porque nós sabemos que para nós chegar no céu, nós devemos deixar as nossas bagagens. Aquilo que é prazeroso para a nossa carne. Nós devemos deixar aquilo que desagrada a Deus para poder chegar a Deus. Porque não é fácil. Não é fácil, não. Porque Jesus disse assim, tereis aflições. Então não é fácil ser crente, servir a Deus. Que para chegar no céu, muitos são os crentes, mas aí, você quer ser um crente por ser um crente ou você está sendo um crente pela tua salvação? Porque a partir do momento em que nós somos um crente para ser salvo, aí sim nós vamos começar a fazer a coisa certa. Porque nós devemos saber que há um reino preparado no céu para nós. Há um novo céu, uma nova terra, um novo lugar para nós. Hoje nós vivemos na terra, mas daqui uns tempos nós vamos morar no céu, morar com Jesus, morar com Deus. Então vamos ficar atentos com a palavra de Deus. Não vamos deixar se enganar com tanta coisa acontecendo, com este mundão aí, não. Porque nós somos filho de Deus. E o inimigo ele está furioso, tentando enganar todos. A Bíblia fala que nos últimos tempos o inimigo faria cair até fogo do céu para enganar os escolhidos. Então vamos andar atento, não vamos se enganar, deixar nos enganar. Não vamos deixar o inimigo tirar a nossa salvação com tão pouca coisa. Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos perseverar, vamos buscar a Deus. Jejuar, se santificar, falar com Deus.
Em Lucas, Lucas capítulo, vou pegar aqui para me ler aqui. Lucas capítulo 17, verso 32 diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando você pega na Bíblia e vai ler sobre o que aconteceu com a mulher de Ló. Uma história bastante conhecida da Bíblia, muitos cristãos conhecem. Estando lá Abraão, certo dia sentado na sua casa lá, de repente chega para ele o Senhor, e chega 3 varão ali, e ele contempla, e ele vê que é o Senhor que chegou para ele, e ele recebe, aí pergunta para o Senhor, o que ele vieste fazer aqui, o que ele tinha vindo fazer ali, e ele disse que ia destruir a cidade, Sodoma e Gomorra. Ele disse que ia destruir a cidade, e Abraão conhecia a cidade, conhecia o povo lá, tinha um carinho pelo povo de lá. Porque se olhando lá mais atrás um pouquinho, se for estudar um pouco lá sobre Abraão, você vai ver que Abraão foi um dos que ajudou a recuperar as 5 cidades que foi tomada. E aí você vai ler lá que você vai entender. Aí você vai ver que Abraão tem um carinho pelo povo de lá. E quando passa um certo tempo, aparece o Senhor e fala que vai destruir a cidade. E Abraão começa a conversar com Deus e falar assim: Mas Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Sim, porque o povo está pervertido. Mas Senhor, se o Senhor encontrar 50 na cidade, o Senhor vai a destruir mesmo assim? O Senhor disse: Não, Abraão, não tem 50, Abraão. Não tem 50, se encontrar 50 eu poupo a cidade. E foi indo a negociação chegou até 5, e Abraão foi negociando com Deus, e chegou até 5, e o Senhor disse: Não tem 5, Abraão. Se tiver 5, eu poupo a cidade. Vai. Tirará, e daí você vê, você lê na Bíblia, você vai ver que o Senhor poupa Ló, que é o sobrinho de Abraão, e suas filhas e a sua mulher. E vai 2 varão lá para poder tirar em segurança a Ló e sua mulher e suas filhas. E chegando lá, esses varão entrando para a casa de Ló, e o povo daquela cidade queriam usá-lo, os varão. E Ló não deixou, e Ló falou: Não, tu toma, pega as minhas filhas que são virgens, e eu dou elas para vocês, mas não faça nada com a minha visita, com os meus convidados, com a minha visita. E não, nós quer eles, o povo falava. Até que os 2 varão que estavam lá dentro saiu para fora, estendeu a mão e deixou todos eles cegos e tirou Ló, sua filha, sua mulher e suas filhas. E Deus deu uma ordem: vai e não olha para trás. Não olha para trás. E no caminho, a mulher de Ló olha para trás. Ela olha para trás e vira uma estátua. Morre. Aí aqui, porque Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ela olhou para trás. A Bíblia fala que todo aquele que lançar a mão no arado e olhar para trás não é digno. Então nós não devemos olhar para trás. O que eu quero passar para vocês com esta palavra? Todo aquele crente, todo aquele cristão, servo de Deus, que um dia ergueu a mão, aceitou Jesus e deixou o mundo do pecado, da vaidade, não olhe para trás. Não olhe para trás, porque
Se você olhar para trás, você vai morrer, a sua vida espiritual vai morrer. A mulher de Ló, certamente, ela estava saindo da cidade, mas o coração dela ainda estava na cidade. O pensamento dela ainda estava ligado na cidade. Por isso que ela olhou para ver o que estava acontecendo e morreu. Talvez você, novo convertido, ou já crente há algum tempo, você é crente, está saindo, está em processo de transformação, está saindo do mundo, do pecado, mas você está indo, caminhando em direção a Jesus, mas o seu pensamento, aonde está? O seu pensamento está lá atrás, lá nas drogas, onde você deixou? Está lá na cocaína? Está lá na bebida? Está lá no baile, funk? Está lá, ó, lá no mundo? A mulher de Ló, ela estava indo, mas o coração dela, ela estava indo em Sodoma. Então você que decidiu, porque quando nós aceitamos Jesus, é uma decisão de mudança de vida, mudança, mudar de vida. Para quê? Para ter uma salvação, para ir morar no céu. Então, meus irmãos, vamos se atentar a Deus, vamos ler a palavra, vamos buscar, vamos falar com Deus, orar. Porque os dias em que nós vivemos são dias difíceis. Muita coisa acontecendo que está esfriando a igreja está se esvaindo, morrendo aos poucos. Muitos já não oram, porque as igrejas estão fechadas. Então aí fica em casa, fica acomodado, vai ficando anestesiado. Deixa de orar, deixa de buscar a Deus, porque nós sabemos que as igrejas somos nós. Enquanto nós estivermos buscando, orando, o inimigo não pode nos tocar. Lá em Salmo 91 fala assim, Salmo 91, deixa eu pegar aqui, versículo 7, se eu não estou enganado. Eu vou pegar aqui para os irmãos, para me ler. É um capítulo muito conhecido, Salmo 91, muitos conhecem. Salmo 91, versículo 9 e 10. Diz assim: Se fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas ó, pra você ver, nem praga alguma chegará à tua tenda, nem o mal te sucederá. Mas aqui fala, se fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Se fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nem o mal vai te acontecer a você, a tua família. Nem praga alguma, quando se diz praga, quer falar sobre doenças, qualquer tipo de doença. Nem praga alguma chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará à tua casa. E nem o mal te sucederá, mas se fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. E para nós fazer do Senhor, o nosso refúgio, a nossa habitação, nós também devemos olhar e obedecer a Deus, fazer a vontade do Pai, amar a Deus. Porque muitos falam que conhecem, ouviram falar de Jesus, mas quantos obedecem, conhecem de verdade? Porque a partir do momento que nós conhecemos, sabemos que devemos obedecer, andar como Ele quer, ser o exemplo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o inimigo ele fica furioso com nós porque nós temos ainda a oportunidade, o direito de ir morar no céu. E ele quer tirar isso de nós a qualquer custo. Porque ele tem raiva de nós. Porque somos a semelhança de Deus. Então vamos fazer do Senhor nosso refúgio, nossa habitação. Porque nós, por si, contra o inimigo,
Nós não vamos conseguir sozinhos, porque nós somos fracos. Vamos imaginar assim, se eu ou você, imagina assim, se nós estiver perseguindo um grilo, um gafanhoto, nós vamos perseguir esse gafanhoto para matar ele. E ele começa correndo daqui para lá e nós vai correndo atrás dele, ele pula num galho de árvore, nós vai atrás dele, ele pula numa pedra, nós vai atrás dele. Mas se esse gafanhoto dessa pedra, ele pula na cabeça de um leão, nós vai até ele? Se ele pular na pedra, nós vai até ele, tentar matar ele. Se nós estiver perseguindo ele. Mas se ele pular no leão, na cabeça de um leão, nós não vai mais perseguir ele. Nós não vai mais atrás dele. Por quê? Porque ele pulou no leão. Então nós não tá com medo do gafanhoto, mas nós só ficou com medo do leão. Então se ele vai ficar salvo por quê? Porque nós vamos parar de perseguir ele por causa do leão. Se nós for lá, o leão pega nós. Então mesmo assim, mesma coisa, irmãos, é nós com Deus. O inimigo, ele nos persegue para nos matar. Ele vai atrás de nós, aonde nós for, ele vai atrás tentando nos matar. Mas o momento em que nós se escondemos em Deus, aí ele para de perseguir nós. Aí ele não vai mais atrás de nós. Por quê? Não porque ele está com medo de nós, mas sim por causa que ele está com medo do leão. Porque ele está com medo de Deus. Porque você está com alguém que é maior que ele. Então o que te persegue, meu irmão, é a luta, é o problema, é a dificuldade, a canseira. É o que tá te perseguindo. É o desemprego. Se esconde em Deus. Ah, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Despreocupa, descansa em Deus. O que tá te perseguindo? Então vamos se esconder em Deus, vamos fazer de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e vamos ficar firme em Deus. Porque o momento é chegada a hora, que qualquer momento, Jesus pode vir e pegar nós despreparado. Pega nós despercebido. E se nós não estiver preparado, nós não vai morar no céu com Deus. Não adianta nós ser crente, servir a Deus por 10, 20, 30 anos. Se no último momento nós não perseverar e errar. E cair. Então vamos ficar atentos. Vamos buscar Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Como diz lá na oração modelo. Pai nosso que está no céu. Veja bem, ó. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Ó, venha a nós o teu reino. E como que vai vir a nós o teu reino? Nós temos que buscar Deus, para vir a nós o reino de Deus. Levanta cedo, ora. Levanta cedo para ir para o seu trabalho. Ora 10 minutinhos, fala com Deus, agradece a Deus pelo fôlego de vida, agradece pela saúde, agradece pela família, agradece por mais um dia pelo fôlego de vida, agradece por estar vivo, agradece por tudo. Agradece a Deus por mais um dia. E ele pede para ele ir à sua frente do seu trabalho, onde quer que for. E ele estará com você para te ajudar. Glória a Deus. Medita nessa palavra. Amém.